todos. Meu coração se alegra por esse momento. Estamos aqui reunidos nessa noite por esse acontecimento, por essa bênção que vai ocorrer aqui nessa noite, sobre o enlace matrimonial de Pedro e Silvana. Quero, em primeiro lugar, aqui dar os parabéns para a Silvana por essa luta, por essa determinação, por esse propósito que ela colocou em seu coração de realizar esse sonho que é o casamento. E também quero dar os parabéns a Pedro por ter atendido o pedido da sua esposa, da sua mulher, ter convidado todos que estão aqui nessa noite para esse momento especial. Eu falo isso, queridos, porque Pedro e Silvana, os dois já estão juntos há mais de 5 anos, e eles têm tudo que pode existir no casamento: casa, filhos. Mas percebia que a Silvana faltava algo para ela, faltava a bênção de Deus sobre a sua vida, sobre a vida da sua esposa, dos seus filhos. E é por isso que ela colocou no seu coração em estar fazendo esse ato aqui maravilhoso, onde nós estaremos presenciando. Eu queria ler um texto da palavra de Deus aqui nessa noite, que se encontra em Mateus, no capítulo 19, apenas 2 versículos, o verso 4 e o verso 6. Nos diz assim o texto da palavra de Deus: Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: não tendes lido que aquele que o fez no princípio, macho e fêmea, os fez? E disse: portanto, deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão os dois numa só carne. Assim não mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separa o homem. Eu quero dizer aqui nessa noite para vocês que a chave da longevidade é o casamento. Esse é o segredo. O casamento com uma só mulher. Essa é a chave, queridos, de viver bem, de viver muito. Casar-se com uma só mulher. A aliança, a partir desse momento, ela vai sustentar o casamento. Não é o casamento que sustenta a aliança, mas sim a aliança, o compromisso que sustenta o casamento. Eu quero dizer para vocês dois que, no meu caso, há mais de 16 anos de casado, eu fico encorajado em ver que o romance e a paixão são sentimentos belos, mas que se reapaixonar mais de uma vez, é essencial para manter o casamento. Nós precisamos reapaixonar a cada dia. E Pedro e Silvana estão fazendo isso aqui hoje, se reapaixonando. Com certeza passaram por várias dificuldades, por várias lutas, mas eles deixaram as lutas de lado, as dificuldades, e formaram uma aliança em si. E quando nós formamos uma aliança, nós conseguimos reapaixonar a cada dia, a cada momento. Quando vocês se uniram lá atrás, vocês fizeram uma aliança entre vocês dois. Ontem, vocês fizeram uma aliança diante do juiz de paz. Hoje, vocês estão reforçando essa aliança diante de Deus. Isso é importante. Diante de Deus, das testemunhas, de toda a igreja aqui reunida, vocês estão abençoando essa aliança que vocês fizeram. Eu quero reforçar aqui nessa noite que essa aliança, ela existe. Ela existe no casamento. Ela existe. Afeições, beleza, existe também, mas isso passa. Mas a aliança, essa, ela perdura. A aliança não passa. Vai existir tempos que vocês vão discutir, em que vocês vão brigar, porque isso é normal no casamento. E aí vocês vão procurar afeições, vão procurar sentimentos ali, paixões, e não vão encontrar.
mas a aliança ela vai estar presente. E quando a aliança ela está presente em nossas vidas, o casamento ele dura, ele perdura, ele subsiste. Isso é importante. Porque muitos casamentos não estão dando certo nos dias de hoje? Porque eles estão apoiados em cima de beleza, de paixões. Eles não estão apoiados em cima de uma aliança que o homem e a mulher um dia fizeram ali, diante de um juiz de paz, diante de um ministro. É por isso que não dura. Nós precisamos entender as promessas de Deus para o casamento. Certa vez, queridos, eu ouvi um homem dizer assim: minha mulher teve 5 maridos e eu fui cada um desses 5. Eu achei interessante essa frase dele, porque a única coisa que unia esses 5 maridos, que era ele, era a promessa que ele tinha feito para ela, de ser fiel até a morte, de superar as dificuldades. É isso que faz. Ele prometeu ser fiel a ela. Ele queria dizer com isso que ele muda, a esposa muda, mas a aliança ela não muda. E eu ouvindo essa frase, eu pensei assim: sempre casamos com a pessoa certa, mesmo errada, quer dizer, mesmo ela sendo certa. Por quê? Porque se ela fosse certa, ela não mudaria. Mas o casamento ele faz isso, ele é constante. Quando você, Pedro, casa com a Silvana, você vai mudar ela constantemente. E ela também, Silvana, você vai mudar o Pedro constantemente. Muitas pessoas casam com a sua alma gêmea. Isso é errado, sabe por quê? Porque a partir que ela casa com a alma gêmea, ele deixa de ser gêmeo, começa a correr mudanças. Eu tenho que balizar o meu casamento na aliança, na promessa que eu fiz um dia ali diante do altar. O que vocês estão fazendo hoje, que fizeram ontem. Talvez existem casais aqui dentro possam achar isso sem valor, aliança, compromisso, promessa. Mas eu quero dizer que se você estiver nessa situação, eu quero dizer que é dessa rocha que sai água. Quando ali no seu casamento você estiver passando por dificuldades, quando ali no seu casamento você estiver passando por desertos e aonde não encontrar água, no seu casamento ali talvez você não encontre mais um oásis onde você pode se deleitar de prazeres, e talvez na sua mente você pense assim: vou procurar em outro manancial. Eu quero dizer que é em cima disso que dessa fonte brotar águas. Queridos, nós precisamos entender isso. O casamento é uma instituição sagrada. Essa não é a solução. A solução é buscar a água, a fonte, na aliança que você fez há tempos atrás. É ali que você vai buscar. Amar se aprende. Os jovens confundem muito isso com paixão, com atração física. Mas o sentimento amor é um sentimento onde nós vamos aprendendo a cada dia. A Bíblia nos fala assim, ela ordena, sabe quando que a Bíblia ordena que o homem ama a sua mulher? Ela ordena isso no contexto do casamento. Nós nunca vamos ler na Bíblia: namorados, amem as vossas namoradas. Não. O contexto de amar é para o casamento. É no casamento que nós vamos aprender. Até porque naquela época muitos casamentos eram arranjados pelos pais, e os noivos ali só se conheciam no dia do noivado. Coisa que é diferente de vocês dois. Essa semana estávamos ali conversando na sua casa, e aí vocês contaram a história, como se conheceram. Foi bonito, foi bom mesmo. E eu tenho certeza que a cada dia, Pedro, que a cada dia, Silvana, você está aprendendo a amar mais e mais. Esse é o segredo do casamento. Então eu digo mais uma vez aqui que não é um sentimento. Amor é muito mais que isso. Amor é mais que um sentimento. O amor ele envolve tudo ali.
que ela sente, o seu amor acabou, mas não. Você pode fazer com que ele nasça, com que ele brote novamente. Isso vai fazer o seu casamento permanecer firme. Isso vai fazer você durar a sua aliança que você fez ali. Pedro, você vai amar a Silvana porque você casou com ela, porque você se comprometeu com ela. Você fez um voto a Deus e ser fiel para ela, em amar o seu filho. E a Bíblia diz então que isso, que o amor não é um sentimento, isso é uma decisão. Você fez essa decisão, ela só aproximando. Ela decidiu amar ele, respeitar, servir, obedecer. Esse é o verdadeiro sentimento. Esse é o sentimento do amor. Nós temos que entender que muitas das vezes, quando ouvimos uma palavra assim, temos que terminar, o nosso amor acabou. Eu quero dizer que é aí que você vai aprender a amar. Aquela paixão, aquele amor humano, isso muitas vezes acaba, mas o amor de Deus não. E nós temos que aprender a amar o nosso cônjuge biblicamente. E quando isso acontecer, nós temos que buscar ajuda. Busca ajuda na Bíblia, na palavra de Deus. Busca ajuda de pessoas idôneas, porque infelizmente existem pessoas que não são humildes o suficientes para recorrer em uma crise, pedir ajuda. Mas eu creio que o Pedro e a Silvana são pessoas humildes, inteligentes, que vão reconhecer que nos momentos de crise eles vão saber buscar ajuda, primeiramente de Deus, e em segundo lugar, de pessoas idôneas que possam ajudar o seu casamento. Fazendo isso, Pedro, fazendo isso, Silvana, eu tenho certeza que o seu casamento ele vai durar, ele vai perdurar, ele vai existir. Isso é o princípio. O texto falava assim: porque Deus uniu, não separa o homem. Por último, aqui eu quero dizer que o casamento é uma instituição de Deus para a humanidade. Foi Deus que fez o casamento. Lá no Éden, lá no Jardim do Éden, antes do pecado, Deus instituiu o casamento. Eu não estou falando aqui de religião. O casamento é antes de religião, independente se você tem ou não uma religião. Foi Deus que instituiu para a humanidade. E quem casa não é a igreja, mas quem casa é o Estado. Quem casa é o juiz de paz. Foi Deus que instituiu isso. Lá no passado, no tempo dos patriarcas, quem casava era o chefe da tribo. No tempo de juízes, lá em Israel, eram os juízes. Numa tribo indígena, é o pajé. É aquela pessoa que Deus institui com autoridade. E vocês fizeram isso ontem, diante do juiz de paz. Esse é o casamento. Aqui vocês estão recebendo a bênção de Deus. Aqui, diante dessas testemunhas, vocês estão recebendo a bênção de Deus pelo seu casamento. Isso é o importante. Através dessas palavras, nós estaremos fazendo o voto matrimonial. Pedro, você promete diante de Deus, dessas testemunhas, receber a Silvana como sua legítima esposa, para viver com ela conforme o que foi ordenado por Deus na santa instituição do casamento? Sim. Promete amá-la, honrá-la, consolá-la, protegê-la na enfermidade ou na saúde, na alegria ou na tristeza, na prosperidade ou na adversidade, e ser fiel a ela enquanto viver? Sim. Silvana, você promete diante de Deus e dessas testemunhas receber a Pedro como seu legítimo esposo, para viver com ele conforme foi ordenado por Deus na santa instituição do casamento? Promete amá-lo,
promete honrá-lo, consolá-lo, protegê-lo na enfermidade ou na saúde, na alegria ou na tristeza, na prosperidade e na adversidade, e ser fiel a Ele enquanto viver? Pedro Silvano, um dos símbolos tradicionais como testemunho desse compromisso que vocês fizeram agora e que assumem hoje é a aliança. E nós queremos então que entrasse as alianças.